Olá, oitavo ano. Vamos para mais uma correção? Hoje das páginas 103 e 104 do livro antigo e 153 a 156 do livro novo. E também vamos fazer a correção da nossa avaliação somativa, ok? Então vamos. Para fazermos a correção da atividade número 1, é necessário que a gente leia um cartaz que nós temos aí escrito assim: perigo altamente tóxico, manuseie com cuidado. Em qual das seguintes sequências de palavras a letra X também é pronunciada da mesma maneira que você pronuncia o tóxico, empregada no cartaz? Então aí, por eliminação, vocês acharam a letra C: táxi, reflexo, intoxicar, fixar, sexagenário, fluxo. Então é a letra C. Número 2, tem aí um texto, pede que vocês façam a leitura. O texto diz o seguinte: quais as diferenças entre antivírus pagos e gratuitos? Os antivírus gratuitos, na verdade, são pagos. Eles são apenas oferecidos gratuitamente para usuários domésticos com severas restrições. Em algumas licenças AVG, por exemplo, você tem de adquirir licenças para outros computadores, caso tenha mais de uma máquina. E isso varia de software para software. Mas existem muitas redes de empresas usando antivírus gratuitos, pensando que estão dentro da lei, quando, na verdade, o uso corporativo do antivírus gratuito não é autorizado. Então, na letra A, no texto foi empregado a palavra gratuitamente, derivada de gratuito. Qual é a pronúncia recomendada pela norma padrão para a palavra gratuito? Com a sílaba tônica no tu ou no i? Então, até mesmo durante a leitura do texto, você acaba respondendo essa pergunta, porque não tem como a gente ler da forma correta. Então, é com a sílaba tônica no tu, ok? Na letra B, em qual dupla de palavras as duas têm pronúncias semelhantes à de gratuito, de acordo com a norma padrão? Então aí já vocês encontraram a primeira alternativa, intuito e fortuito. As outras a gente não lê dessa forma. Número 3. Indique a sequência de palavras em que no plural todas têm o timbre da vogal tônica alterado. Então todas elas aí, onde a vogal tônica é alterada, ou seja, tá, é a letra D: poço, posto, socorro, porto e povo. Por que ele fala vogal tônica alterada? Né? Quando você passar para o plural, em vez de poço, vai mudar, vai abrir esse O e essa vogal. Vai ser poços, postos, socorros, portos, povos. Então, a única alternativa em que todas elas vão sofrer essa mudança aí é apenas a letra D. Número 4. Reescreva as frases, completando-as com a forma recomendada pela norma padrão. Então, vou fazendo a leitura e vou aqui já completando aqui com qual seria a palavra correta. Então, na letra A, para ajudar os mais necessitados, participava de atividades beneficentes ou beneficientes? O correto, beneficentes. Na letra B, como era pessoa justa, dispensava os privilégios ou privilégios? É a segunda alternativa aí, não é? Privilégios. Letra C, vaidosa ia ao cabeleireiro ou cabeleireiro? Então é a primeira alternativa, cabeleireiro, toda semana. Letra D, penteava os cabelos e retocava as sobrancelhas ou sobrancelhas? Sobrancelhas. Então vocês vão até perceber aí que a gente ouve muita gente falando e até escrevendo errado, não é? Letra E, consultava diariamente o serviço de meteorologia ou meteorologia? O correto é a primeira, meteorologia. Letra F, antes que eu veja, espero que seja ou seja? Seja informado das regras e que esteja ou esteja? Tudo em ordem, esteja. Então, por favor, risquem aí do dicionário de vocês a cabecinha de vocês. Não tem seja nem esteja, é seja e esteja. Número 5. Separe a sílaba das palavras a seguir, levando em conta o fato de que as consoantes mudas, tanto na escrita quanto na fala, fazem parte da sílaba anterior. Depois você leia as palavras em voz alta. Então, depois vocês leiam aí na casa de vocês. Lembrando, toda vez que você tiver uma letra, uma consoante, ela é muda, ela vai vir na separação em sílaba com a sílaba anterior. Vamos aqui, advogado. Qual é a consoante muda aqui? É o D, não é isso? Então, ela vai vir junto com a sílaba anterior, junto com o A. Então, não vai ser junto com o vo, vai ser com o A. Advogado. A mesma coisa com o P. Recepção. Recepi
São com o anterior. Resignado, resignado. O G veio com o anterior. Adaptar, adaptar. O P veio com a sílaba anterior. E a mesma coisa no opta. O P vem com a sílaba anterior. Opta. Tá bom? Agora nós vamos para quem tem o livro novo. Tem um texto que vocês devem ter feito a leitura aí, um texto do Leandro Carnal, para poder responder as questões número 1 e 2. O texto é A Vida da Língua, ok? Número 1. No primeiro parágrafo, o autor descreve uma parte da gramática. Letra A, como se chama essa parte da gramática, de que ela trata? Então, é a parte da gramática que nós estudamos anteriormente. Vocês se lembram? A ortoepia, ou ortoépia, ela trata da pronúncia correta das palavras, não é? Como se pronunciar corretamente uma palavra. Na letra B, por que, segundo o autor, essa parte da gramática é divertida? Bom, é divertida aqui porque é curioso o fato de que o próprio, o nome dessa parte aí, ortoépia, ela pode ser pronunciada de duas maneiras diferentes, ortoépia e ortoepia. Então é isso que ele acha engraçado. O próprio nome da parte da gramática que estuda esse assunto, né, que é a pronúncia correta, pode ser lido de duas formas, com duas pronúncias diferentes. Na letra C, há na língua portuguesa um número significativo de palavras como as seguintes que admitem uma dupla forma e uma dupla pronúncia. Dê a outra forma de cada palavra e depois leia em voz alta as duas formas. Então, as duas podem ser pronunciadas, as duas podem ser escritas, tá bom? Hieroglifo ou hieróglifo, Oceânia ou Oceania, acrobata ou acróbata, projétil ou projetil, eletrodo ou elétrodo. Na letra D, o autor expõe uma dúvida que muitas pessoas têm sobre a pronúncia de uma palavra. Qual que é essa palavra? E qual é a pronúncia adequada da palavra? Justifica. Então, nós vamos lá. É a palavra rubrica. O correto aí é botar a sílaba forte, né? Você pronunciar com mais forte, com tonicidade, a sílaba bri, rubrica, e não rúbrica, é rubrica. Se a tonicidade fosse na sílaba ru, a palavra ela seria proparoxítona, e o u de ru teria que ser acentuado. Já vimos regrinhas anteriores sobre acentuação, tá bom? Número 2. No segundo parágrafo, o autor cita exemplos de pronúncias consideradas inadequadas pela gramática normativa. Letra A. Segundo ele, qual é o motivo de ocorrências como as observadas nos exemplos citados? Então, é a resistência da língua portuguesa ao excesso de consoantes. Então, a língua portuguesa, né, ela é meio resistente a isso aí, a ter muitas consoantes. Na letra B, com base no texto, justifica a afirmação do autor de que nada impede que em breve carros rodem sobre pneus. Ao citar a palavra barata, que deriva de brata, o autor comprova sua tese de que a língua muda e que em uma época como pneus, atualmente, podem vir a ser consideradas corretas mais tarde. Ok? Letra C. Em algumas palavras a seguir também pode ocorrer pronúncia considerada inadequada. Identifique-as. Para isso, leia as palavras em voz alta e, se necessário, você consulte um dicionário para verificar significados e pronúncias. Então, eu coloquei apenas as corretas, ok? Que são recepção, resignado, obcecado, adaptar, optamos e apto. Número 3. Depois de fazer a leitura da tirinha do Fernando Gonzalez, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Tem um pássaro, né? Aí ele tem, aliás, 2 pássaros. Então, o primeiro ele fala assim: este pássaro faz o ninho para conquistar uma fêmea. Isso é o locutor falando pra gente. Aí o pássaro falou: o meu eu vou fazer de tijolo para impressionar. Aí o outro pássaro chegou e olhou e falou: nossa, impressionante. É porque ele fez a casinha dele e ela foi feita mesmo de tijolo e ela está na pontinha do galho, bem balançando, como está aí na imagem. Então, no segundo quadrinho, o pássaro poderia ter empregado a palavra tijolo no plural. Na pronúncia da palavra no plural, o O da sílaba jo é aberto ou fechado? Vocês acham que nós falamos tijolos ou tijolos? O certo é o aberto, né? Tijolos, quando se falar no plural. Número 4. Leia as 2 sequências de palavras abaixo e indique no caderno aquela em que todas as palavras são pronunciadas com som aberto, com o O no plural. Então, eu só anotei as corretas, que são ovo, imposto, osso, olho, polvo, reforço e posto. Então, na hora que você for pronunciar no plural, o O vai ficar aberto. Ovos, impostos, ossos, olhos,
povos, reforços e postos. As questões de número 5 a 7 do livro são iguais às questões 1, 2 e 4 do livro antigo, certo? Por isso não é necessário fazer novamente a correção. Agora eu vou fazer a correção da nossa avaliação somativa. Então, lá para responder a primeira, tem que fazer a leitura de uma tirinha, tá? Para classificar as orações quanto ao tipo de predicado. Então, uma tirinha do Garfield, onde ele está conversando com o dono dele. Conversando não, né? A imagenzinha dele sempre pensando. Então, o dono falou assim, a alegria é contagiosa. E deu um sorrisão. E o Garfield com a mesma carinha. Aí, no último quadradinho, ele pensou assim, eu sou imune. Então, ele não se contagia com alegria, né? Ele permaneceu com a mesma carinha em todos os quadrinhos. Então, a letra A. A alegria é contagiosa. O predicado é nominal. Lembram? Verbo de ligação, lembram? Predicativo do sujeito. Então, nós temos um predicado, aliás, nominal. Na letra B, eu sou imune. Também é um predicado nominal. Verbo de ligação, predicativo, tá? Então, é nominal. Na número 2, julga as afirmações a seguir como verdadeiras, colocando um V, ou falsas, colocando um F, a respeito das funções sintáticas do predicativo do sujeito e do predicativo do objeto. Então, a primeira, a oração. As meninas levaram os livros danificados. Apresenta verbo significativo que liga o termo danificados ao núcleo do sujeito meninas. Não, é falso. Aí nós temos uma ação, levaram, ok? E não um verbo significativo. Na segunda, em Helena se tornou adulta, há o predicativo do sujeito adulta, que atribui ao termo Helena uma característica. Ok, verdadeiro. O termo culpado na oração, o juiz julgou o réu culpado, exerce função sintática de predicativo do objeto, pois ele atribui uma característica ao objeto réu, ao objeto direto réu. Ok, verdadeira, certinho. O juiz julgou. Julgou quem? O réu. O que? Culpado. Então, você vai separando por partezinhas, vão fazendo aquelas perguntas que eu já falei com vocês. Aí, vocês vão achando cada um dos termos da oração, qual o significado de cada um. Então, tá correta. Os intelectuais chamavam-lhe poeta. O termo poeta se refere ao pronome oblíquo lhe, que exerce a função de objeto indireto. Perfeito, correto. Os intelectuais chamavam-lhe poeta. Chamavam quem? Chamavam a ele de poeta. Muito bem, correto. Número 3. Leia as frases a seguir, identifique o predicativo e classifique. Miguel está triste. Predicativo, triste é o predicativo do sujeito. Ela viu que Maria estava satisfeita. Satisfeita, o predicativo do objeto. Letra C. A minha irmã estava cansada. Cansada, predicativo do sujeito. Prestem atenção sempre aos verbos, hein? Letra D. O portão permanecerá fechado. Fechado, predicativo do sujeito. Letra E. João sabia que o professor era irritadiço. Irritadiço, predicativo do objeto. Número 4. Para cada frase abaixo, identifique seu sujeito e seu predicado. Então, vamos lá. Na letra A. As crianças brincavam na praia. Sujeito, as crianças. Predicado, brincavam na praia. B. Os lagos próximos às cidades estão cada vez mais poluídos. Sujeito. Os lagos, predicado, próximos às cidades estão cada vez mais poluídos. Letra C. A chuva não cedia mesmo com o fim da estação. Sujeito. A chuva, predicado, não cedia mesmo com o fim da estação. Letra D. A professora ensinou a fazer cálculos. Sujeito. A professora, predicado, ensinou a fazer cálculos. Letra E. Embora chato, o filme tinha recebido o Oscar. Sujeito, o filme, predicado, embora chato, tinha recebido o Oscar. Ok? Número 5. Observe as frases e destaque apenas os verbos de ligação. Então, vamos lá. Letra A. Paciência e respeito são virtudes ignoradas nos dias de hoje. Então, aí, está destacado, são. Letra B. A bandeira é o símbolo da pátria. Destacado, é. Letra C. As meninas iam sempre ao jardim. Não temos aí verbo de ligação. Letra D. Ela parecia espantada. Parecia. Letra E. Não havia nenhum tipo de mágoa entre eles. Não temos o verbo. Número 6. Classifique os predicados das orações. Letra A. Juliana permaneceu calada durante a aula.
predicado nominal. Letra B. O presidente demitiu o secretário da instituição, predicado verbal. Letra C. Nomearam as novas ruas da cidade, predicado verbal. Letra D. Ele estava irritado com as brincadeiras, predicado nominal. Número 7, assinale a alternativa em que aparece um predicado verbo nominal. Então, eu deixei destacado apenas a verdadeira, né? Onde tem um predicado verbo nominal. Nesse samba, te proclamo majestade do universo. A letra A, certinho? Vale a pena aqui até falar com vocês, ela tem um verbo transitivo direto, vocês observaram aí, certo? Nessa semana te proclama majestade do universo, quem proclama, proclama algo ou alguém, né? Nesse caso, nós temos um predicativo do objeto aí, onde aí majestade do universo é a predicativa aí do objeto direto ti, tá bom? Agora a número 8. Onde que há predicado verbo nominal? Então, aí eu já coloquei apenas a correta, apenas a letra D. A notícia deixou-o preocupado. Então, nós temos aí dois núcleos, um verbo, que é o deixou, e temos aí um nome, aí, no caso, preocupado. Número 9, assinale as orações e assinale a alternativa, analise, as orações e assinale a alternativa correta. Então, número 1, Paulo está adoentado e número 2, Paulo está no hospital. Olha a diferença, hein? Então, a resposta correta é a letra E. O predicado é nominal em 1 e verbal em 2. Olha o primeiro verbo, está adoentado, temos aí um verbo, né, de ligação, e no 2 aí, Paulo está no hospital, um verbo indicando uma ação. Então, essa é a correção. Ok? Então, eu quero deixar aqui para vocês um abraço e quero aconselhar vocês que assistam às nossas videoaulas, voltem quantas vezes for necessário, deem pausa se vocês acham que às vezes a leitura foi rápida, não é? E vocês precisam de mais calma, mais tranquilidade, tanto para fazer a correção, como quando for uma videoaula de uma matéria nova, deem pausa, ouçam, né, o que eu estou falando, leiam, façam anotações nos cadernos de vocês, não apenas correção ou cópia, né, do que tiver lá no nosso livro, mas vale a pena, às vezes, a gente fazer anotações nossas mesmo, né? Entendi, não entendi, preciso revisar, estudar novamente, mas acompanhe porque a língua portuguesa, vocês sabem como é, uma matéria é sequência de outra, então nós precisamos de uma para entender a outra, eu não posso estar pulando etapas, vocês não podem pular etapas. Então assistam, mas assistam de verdade. Assistam realmente as videoaulas, tá? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus. Tchau.